Porque quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o seu juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta diferente dos outros textos do Novo Testamento. Alguns acreditam que a carta aos Hebreus ela foi escrita aos crentes da diáspora, como a gente aprendia hoje na escola dominical, pelo motivo de conhecer que era necessário que esses crentes agora, que estavam longe de Jerusalém, soubessem interpretar aquilo que foi dito a respeito do Cristo, do advento do Cristo, e agora a sua postura mediante a essa nova aparição, a esse novo evento. É sempre difícil a gente começar a basear a nossa vida pelas novidades. Aliás, uma coisa que é sempre dito para as pessoas, né, e eu aprendi isso, cuidado com as pessoas que mudam de repente. Porque quando a pessoa muda de repente, alguma coisa aí tem, né? Geralmente se é dito a respeito disso, sobre o gênero feminino, as mulheres você analisa o estado emocional, muitas das vezes, os psicólogos explicam isso, pelo cabelo. Uma mudança drástica no penteado significa que alguma coisa, algum evento grande passou pela vida dela. Pode ser um evento positivo e pode ser um evento negativo. Mas a manifestação externa no cabelo feminino explica uma alteração nas emoções. Os homens não demonstram essas alterações de maneira tão clara. Apesar de que os homens, quando passam por momentos de grande mudança na vida, mostram nas expressões faciais e no branqueado do cabelo que alguma coisa alterou também. Ou seja, o homem fica mais velho quando alguma coisa acontece, ou então ele rejuvenesce um pouquinho no rosto, né? Mas os grandes eventos ele demonstra assim. Até por isso também se diz na psicologia que os homens são mais propensos a tomar alguma atitude contra a sua própria vida. Porque os homens, eles não manifestam tão facilmente as suas emoções, não exteriorizam tão facilmente as suas emoções, e acabam tomando posições drásticas quanto a isso. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Era um momento de novidade na vida de muita gente. Havia aceso uma lanterna de esperança. E as esperanças, quando são propostas para nós, elas têm dois lados. O lado da novidade positiva e o lado da ilusão provável. As novas esperanças, por diversas vezes, elas demonstram como uma possível ilusão. Poxa, principalmente quem já teve esperança outras vezes, né? Eu já esperei tanto, eu já pensei tanto que alguma coisa diferente ia acontecer. Eu já imaginei tanto que alguma novidade ia passar por mim, mas as coisas do dia que eu esperei a primeira vez e até agora são a mesma. E as pessoas por tantas vezes se entristecem. Eu fico pensando, por exemplo, no testemunho que o nosso irmão contou essa noite, que quantas vezes a mãe não falou com esse nosso querido irmão e pensou, será que agora vai? Um evento novo que passou pela vida. Às vezes um susto novo que tomou durante a noite, contou para os pais em casa, são nossa na vida dele, mas a vida de tantos outros, né? Será que agora vai? Será que agora essa experiência vai renovar a esperança dele para que ele fique firme, para ele alcançar a promessa? A carta aos Hebreus é escrita com esse propósito, de dar fortalecimento a essa nova esperança que havia surgido com o Cristo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, não podia escolher ninguém melhor para falar a respeito disso. Ele escolhe Abraão. Abraão viveu, com certeza, dos personagens bíblicos, uma das esperanças mais malucas que já foi proposta a alguém. Eu já contei isso para você, talvez você já tenha me ouvido falar a respeito disso,
que se eu chegasse hoje e escolhesse um casal idoso da igreja, que ele tem 75 e ela já passou dos 60, e falasse assim para eles: olha, vocês dois que não têm filhos, Deus me disse que vai dar um filho para vocês. No final do culto, ou você me chamava atenção, ou você nunca mais voltava nessa igreja. Porque você fala assim: pastor, isso é uma falta de respeito com as pessoas. Onde já se viu você prometer para um casal idoso, que já nunca teve filho até hoje, onde essa é a maior frustração deles, que eles vão ter filhos? Poxa, pastor, o senhor não tem o senhor não tem responsabilidade espiritual? O senhor não tem temor de Deus? Onde é que já se viu um casal nessa idade ser propenso, ter condições de ter filhos? Mas foi exatamente o que Deus prometeu para Abraão e para Sara. Que era para ele sair da terra, da parentela que eles estavam, que é para uma terra que ele ia mostrar ainda. Que lá Deus ia prosperar ele e ia dar filhos a Abraão, que ia ser pai de uma multidão, pai de nação. Abraão toma aquilo por fé e vai. Quantas vezes será? Me permita aqui elocubrar com isso, que esse é meu jeito de pregar, né, Raul? Quantas vezes será que já não tiveram oferecido um chá para Sara, né? Olha, Sara, toma esse chá aqui. Esse chá aqui é bom para o ovário. De repente tem alguma coisa suja, vai limpar. Quem sabe, se não fosse na modernidade, olha, Sara, faz o seguinte, ó, esse doutor aqui, ele é bom, ele é um bom doutor uterino, aí ele pode fazer uma checagem em você. Você já fez uma massagem ovária, Sara? De repente funciona. Quantas vezes será que Sara já não havia recebido alguma intenção positiva a respeito dela? Mas um dia Deus se manifestou a Abraão, imputando nele justiça pela fé que ele tinha em Deus, e falou assim: Abraão, sai da onde você está e vai para onde eu vou te mostrar, porque lá, através disso, eu vou fazer alguma coisa extraordinária em você. Abraão toma sua família, sua esposa, e vai. No que ele vai, Deus começa a prosperar a vida de Abraão. Você conhece a história. Chega dado o momento da história, Abraão é obrigado a socorrer até um sobrinho que tinha entrado de gaiato no navio, o tal do Ló. E depois de recuperar o sobrinho, agora ele entrega uma oferta a Deus, em memória daquela vitória que Deus havia dado. E ele entrega esse dízimo, essa oferta, numa cidade chamada Salém, que mais para frente ficou conhecida como Jebus, que mais para frente ficou conhecida como Jerusalém, que é simplesmente dois nomes juntos, Jebus, Salém. A cidade de Salém era a cidade especial ali, porque era uma cidade conhecida com um aspecto religioso, um aspecto especial. Ali estava um rei que chamava Melquisedeque, que era rei de paz, e por isso Shalem. Era o rei da paz, o rei que representava o Deus soberano, a quem o próprio Abraão reconheceu como um representante de Deus, um sacerdote de Deus, e apresenta a ele todo o dízimo e não fica com nenhum despojo daquela guerra que ele usa. Porque ele fala assim: olha, eu não quero que ninguém por aí diga que enriqueceu a Abraão. Eu não quero ficar na mão de ninguém. Eu quero que minha riqueza venha só da mão de Deus, para que algum dia alguém não fale assim: se não fosse eu, hein, Abraão? Você estava no sal. Não. Eu não quero que ninguém me segure. Eu quero estar na mão de Deus. E aí Deus aparece a Abraão: olha, Abraão, meu querido Abraão, olha, você vai ser um homem, né, muito abençoado, você vai ser um homem muito próspero. Aí Abraão começa: Deus. Só que tem um pormenor aí, né? Realmente eu estou abençoado, mas, lá por volta do capítulo 15 de Gênesis, mas o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. Damasceno Eliezer era um filho de uma escrava que havia nascido na casa dele, e ele era de Damasco, por isso Damasceno. E Eliezer era um rapaz que ele tinha muito contato com ele, porque se virou mordomo dele. Eliezer é uma figura que simboliza o Espírito Santo no Antigo Testamento, uma figura muito bonita, mas dentro do contexto de Abraão, Eliezer era um empregado de uma casa. E por mais que você tenha amor pelas pessoas, você sabe que o seu maior sonho é deixar herança para os seus filhos. O seu maior sonho é deixar com que os seus filhos tenham uma vida melhor do que a que você teve. Você quer ajudar as pessoas em volta de você. Você quer que Damasceno Eliezer cresça. Você quer que ele seja próspero. Mas você quer ver o fruto do seu trabalho sendo manifestado através de um filho seu.
E Abraão reclama com Deus. Fala assim, ó, filho que é bom, nada. O Senhor cumpriu uma parte da promessa, mas o filho que é bom, nada. Sabe que tem muita gente reclamando isso com Deus até hoje? Falou, Senhor, o Senhor cumpriu parte da promessa, mas a parte especial o Senhor não cumpriu. Às vezes Deus cumpriu a parte mais difícil da promessa, mas não cumpriu a parte especial da promessa. Porque enriquecer a Abraão fora da sua parentela não era fácil. Já parou para pensar nisso? Abraão era conhecido por uma família que tinha muita influência. O seu pai era alguém influente. O seu irmão era alguém influente. E agora Abraão aparece saindo do contexto da sua família, abandonando tudo, para recomeçar a vida completamente diferente, em um lugar desconhecido. E o que ia ser de Abraão? Mas Deus começa a prosperar Abraão lá, onde tudo era contrário. Só que a hora que ele olhava o preço especial, o prêmio especial pela promessa que Deus havia feito, não estava lá. E o coração dele se entristece, ele começa agora a falar com Deus. Então, Deus promove alguma coisa que a gente já conversou disso alguma outra vez. Ele falou assim, Abraão, faz o seguinte, sai da tua tenda, sai do lugar, você está fechado, sua cabeça está, sai da tenda um pouquinho, sai para fora. E Abraão sai, olha para o céu, conta as estrelas, se você puder contar, conta elas. Isso parece uma coisa bem fora do nosso contexto, porque contar a estrela no céu para a gente não faz sentido nenhum. Mas lembre-se que a época de Abraão eles viviam como nômades e viajar durante a noite era o melhor período. Saber o caminho das estrelas era extremamente importante para uma boa viagem. O caminho pelas estrelas, a navegação terrena durante a noite, observando as estrelas, dizia para você se você ia chegar no lugar que você devia ou não. Abraão era alguém que conhecia o céu durante a noite. Mas ele foi convidado por Deus para prestar melhor atenção no céu. Para contar as estrelas, para não simplesmente tomar vantagem dela, mas começar a observar aquilo que Deus havia feito nelas. E ele passa tempo. Para mim é muito claro que Abraão não fez aquilo em 15 minutos, nem em 10 minutos. O escritor, historiador judeu, Flávio Josefo, fala que quem ensinou astronomia e matemática aos egípcios foi Abraão. Já pensou? E como é que Abraão ensinou astronomia e matemática aos egípcios? Contando as estrelas. Contando matemática, as estrelas, astronomia. Ele passou tempo contando as estrelas. Ele provavelmente, digo eu, não o Senhor, fez um mapa das estrelas no céu. E após talvez terminar aquele mapa, ele olhou para o mapa e foi comparar no céu e já está diferente. Porque já nasceu novas estrelas, outras surgiram, desapareceram do céu. Então é aí que Abraão desiste. Ó, Senhor, eu não consigo contar. Pois é, Abraão. Assim será também a sua descendência. Você não vai ter noção do que eu vou fazer com a sua descendência, Abraão. Mas aí Deus faz um outro convite para Abraão. Fala, Abraão, faz o seguinte. Pega 5 animais, e dá 5 animais que dentro da cultura judaica depois se tornaram animais sagrados para o sacrifício. Você vai fazer o seguinte, os primeiros 4 animais, você vai cortar eles no meio e vai deixar eles abertos. E os últimos você vai colocar um de cada lado. E aquele sacrifício era um pacto, era um acordo que eles faziam, era um acordo de negócio. E o acordo significava o seguinte, as partes abertas daqueles animais significavam que as pessoas estavam fazendo um tipo de seguro. E o seguro significava o seguinte, aquele animal aberto no meio com sangue espargido no chão, era para ser passado pelas 2 partes dos contratantes. E aquele contrato dizia o seguinte, se eu não cumprir a minha parte do contrato com você, que o que aconteça com os animais, aconteça comigo. Que eu seja partido como os animais foram partidos. E Abraão faz aquele sacrifício, capítulo 15 ainda de Gênesis. E diz que Abraão agora fica esperando por uma manifestação do Senhor. E a primeira coisa que acontece é que as aves de rapina vêm comer as carnes e Abraão passa o dia inteiro enxotando. E os animais vão embora. E então cai um sono sobre Abraão e ele dorme. E quando ele acorda, os animais ainda estão lá, percebe? Enquanto ele estava acordado, ele enxotava as aves.
Mas quando ele dormiu, quem protegeu o sacrifício? Enquanto você pode, você trabalha e você corre, mas a hora que você não pode, quem faz por você? Enquanto você tem força, você vai atrás. Mas e quando a força acaba, quem te protege? É por isso que o escritor o salmista fala assim, olha, duro vos será acordar cedo, comer o pão de dores, sem servir ao Senhor. Porque o Senhor dá os seus enquanto dormem. Quando ele acorda, então ele vê uma bola vindo do céu, uma bola de fogo descendo do céu. E a bola passa pelo meio das partes. E então a voz do Senhor fala assim, Abraão, mais uma vez eu lhe faço o juramento, que eu vou te dar essa terra onde você está pisando, eu vou te dar descendência e vocês vão me servir. Vamos transportar de volta para Hebreus? Quando a Bíblia fala que Deus quis fazer promessa a Abraão e não procurou ninguém porque jurou por si mesmo, ele se refere justamente a esse momento da vida de Abraão. Sabe, nós estamos nessa terra buscando uma promessa que Deus nos fez. Talvez seja a promessa mais simples da vida, a promessa de nós podemos ter a graça de Deus para vivermos nessa terra, de Ele estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, de Ele proteger a nossa casa e a nossa família. Crê no Senhor, Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Talvez seja a proteção dos nossos filhos, olha, aquele que serve ao Senhor, feliz será, tudo irá bem, a sua casa, a sua esposa será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Talvez a busca seja por essas proteções, por essa graça de Deus manifestada, e a realidade, quando a gente vê a nossa vida no dia a dia, a gente fala, será que a gente vai conseguir até mesmo esse mínimo? Será que eu posso confiar que realmente esse mínimo vai acontecer? E tem dias na nossa vida que a gente acorda pela manhã e a nossa voz está normal e a gente fala assim, hoje eu consigo. Hoje eu consigo dar o grito mais forte. Alguém disse que assim que por causa de um grito, algumas boiadas já foram salvas, né? Mas e o dia que a voz não está igual? Como é que você dá o grito? E é nesse dia que Abraão se encontra diante de Deus e fala assim, olha, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou garantir que eu alcance o que eu vou alcançar? Como é que eu garanto que nós vamos atravessar essa situação da maneira como o Senhor propôs que nós atravessaríamos? Porque eu ainda estou vivendo, em certos momentos da minha vida, uma proposta que o Senhor me fez. Eu estou acreditando na proposta. E aí o escritor aos Hebreus começa a falar assim, olha, Deus conhece o coração dos homens. E Ele sabe que quando alguém faz algum negócio, ele precisa de alguma garantia. Ele precisa de alguma garantia para que as coisas sejam acreditadas. E quando aparece a garantia, então todo mundo fica tranquilo, né? É por isso que na América você tem seguro. Você não pode dirigir um carro aqui sem seguro, sabe por quê? Porque alguém tem que garantir que quando acontece algum acidente, vai ser ressarcido. Precisa ter garantia de que se alguma coisa acontecer na rua, a pessoa que foi prejudicada vai ser paga de alguma forma. É por isso que o Estado dá carteira de motorista e pede que você obrigatoriamente tenha um seguro. Isso é a normativa da coisa. Os homens têm medo de confiar. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, para que o homem acreditasse, para que Abraão acreditasse no teor da promessa, ele se colocou como garantia da promessa. Deus procurou pelo universo alguém por quem jurar, que faria beneficência a Abraão, não encontrando, jurou por si mesmo. Agora olha que incrível isso. Quando acontecia aquele contrato, o correto era as duas partes passarem por dentro. Cada um delas tomava a sua parcela de garantia. Mas quando Abraão dormiu e acordou, ele não passou pelo meio das carnes, só Deus passou em uma bola de fogo. Sabe por quê? Abraão não podia garantir o cumprimento da sua própria promessa, só Deus poderia. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você não pode garantir o cumprimento das coisas que Deus falou que vai cumprir na sua vida, mas Deus ainda é poderoso para cumprir tudo que Ele lhe prometeu, que faria, e muito mais daquilo que você pensa ou imagina, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão segura Isaac no braço, ele jamais imaginou Cristo. Ainda que a sua fé acenasse para um dia de gloriosa maravilha,
Ele jamais poderia imaginar que aquela criança nos seus braços se tornaria uma nação poderosa, que venceria reis, que venceria inimigos muito mais poderosos, e através de uma pessoa santa e imaculada, chamada Senhor Jesus Cristo, traria a salvação de todo o mundo. Abraão não sabia, mas a promessa de Deus era poderosa para garantir, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O escritor começa a terminar falando assim, olha, por causa dessas duas coisas imutáveis, nas quais que é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? A promessa e o juramento. A promessa é essa, e o juramento é a cruz. A promessa é a sua palavra, mas o juramento é a cruz do Calvário, provando que ele cumpriu a sua parte do seguro. O seguro já está pago para que nós possamos alcançar as promessas que Deus fez na sua vida. O sangue de Jesus garante com que você alcance vitória na sua casa, na sua família, até chegar ao céu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. São duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Você consegue entender isso? Deus não pode mentir. É contrário à sua natureza. É tão maluco isso que é o seguinte, é que se Deus contasse alguma coisa que supostamente fosse mentira hoje, a partir daquele momento se torna verdade, porque ele disse. O universo reage pela palavra que Deus fala. É por isso que o leproso chegou e falou assim, Senhor, dize apenas uma palavra. O centurião, Senhor, dize apenas uma palavra, e o meu servo sarará. Se o Senhor falar uma palavra, ele sara. Por quê? Porque se o Senhor fala, a coisa acontece. Quando o Senhor diz, ela não pode voltar para trás vazia, como nós lemos hoje. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Apenas o Senhor precisa dizer. Ela cumpre. A continuação dessa parte de Isaías 55 fala assim, assim como a neve e a chuva cai no alto da montanha, desce como o rio, rega a terra, que faz com que a semente daquele que semeia se torne pão, para comer aquele que tem fome. Ou seja, a fome da pessoa está saciada não no dia que ela come o pão, mas no dia que Deus manda neve sobre a montanha. O fato da nossa esperança estar no Senhor Jesus Cristo é porque Ele já disse, quando Ele disse, as coisas não voltam atrás. No dia que você disse sim para Deus, a marca do Senhor Jesus Cristo ficou sobre a sua vida e Ele tem te guardado. Às vezes, a luta tem sido difícil e as coisas têm sido difíceis de suportar, é porque você tem tentado sair da presença. E Deus tem te chamado de volta. Buscado de volta. Aí o escritor aos Hebreus termina por aqui, eu também quero começar a terminar. Ele fala assim no versículo de número 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação. Sabe o que é consolação? Já expliquei para você. A consolação não é um tadinho. Ai, tadinho, né? Morre alguém da família, mas morre o pai, pelo menos você tem sua mãe. Morre a mãe, pelo menos você tem seu pai. Morre um filho, pelo menos você tem outro. Morre outro filho, pelo menos você tem Jesus. Pelo menos. A consolação de Deus é assim, olha, ainda não te foi revelada a glória que está preparada. Tem mais coisa de Deus para frente. Você não entende agora, mas o que Deus tem para fazer ainda é melhor, ainda que o agora pareça horrível. Firme consolação. Uma consolação que olha para frente, que a esperança do futuro é melhor do que o dia que você vive hoje, por mais ignorante que isso pareça. Romanos capítulo 4, versículo 17, fala que Abraão em esperança creu contra a esperança. Olhando o seu corpo mortificado, sabia que Deus ainda podia dar filhos para ele. Como é que essa senhora vai dar filho para você, meu chefe?
Já falei para vocês aqui uma vez, a gente achou até engraçado, né? Já pensou a conversa dos funcionários? Ih, rapaz, o patrão está com essa de novo de Deus dar menino para ele. Oh, Jesus, esse velho está ficando gaga. Esse velho, cada dia que passa, fica mais doido, rapaz. Como é que nós vamos fazer com esse velho? Até o dia que Sara sai com o neném no abraço, né? Aí cadê a doidura do velho? Até o dia que Deus cumpriu as promessas na sua vida, né? Aí cadê a sua doidura de que Deus ia colocar você no lugar que ia te colocar? Até no dia que Deus batizou você com o Espírito Santo, aí cadê a doidura dos dons espirituais na sua vida? Até o dia que Deus salvou aquele ente querido que você queria tanto, aí cadê a doidura da sua esperança, da sua expectativa? Firme consolação. A consolação do Abraão chegou a um ponto tão extremo, que a certo ponto da vida Deus pediu o filho dele, e ele, na cabeça dele, matou. O escritor aos Hebreus fala que ele matou e recobrou o seu filho pela fé. Olhando e falou assim, Deus mesmo das cinzas pode me levantar um outro filho. Ele matou, esquartejou, botou fogo, queimou, virou cinza. Ele falou, daí Deus vai me dar outro filho para mim, porque Ele é poderoso para fazer isso. Era tão grande a fé do Abraão que ele não precisou nem de consumar. Uma firme consolação. Deus sempre tem melhor, Deus sempre tem alguma coisa mais maravilhosa. E isso colocou ele no lugar da promessa. Nós tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Guardar a esperança que nos foi proposta, porque ainda é uma proposição para nós. Olha, está aqui o contrato, você quer assinar? Olha, está aqui a proposta que eu estou falando para você, olha, de uma vida na minha presença para sempre. Olha, está aqui a proposta que eu estou falando para você de você viver no reino de Deus comigo. Você quer assinar, você quer ter uma esperança nessa proposta. Você quer colocar o seu nome aqui, assinar com o sangue de Jesus, você quer? É uma proposta que Ele está fazendo para você. Aqueles que retêm a esperança proposta, que guarda a esperança proposta, que guarda a palavra da paciência. E para mim essa é uma das maiores finalizações que ele pode fazer, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Âncora da alma. Nos dias que nós estamos passando por aí, tem tanto barco batendo nas pedras. Tem tanto barco que a água está entrando. E a pessoa olha para dentro do seu barco e fala assim, eu vou afundar. Eu vou afundar, não tem como chegar até o fim do ano. Nessa condição que nós vamos indo. E sabe, se o problema fosse dinheiro ainda, né? Mas o problema são as coisas, as avalanches que vêm. As emoções, nas perspectivas, nos filhos, na própria fé. Será que compensa ter fé ainda? Será que vale a pena ainda guardar minha fé? Mas o escritor aos Hebreus está falando o seguinte, olha, essa convicção em Deus, ela é uma âncora da alma, segura e firme, porque ela penetra além do véu. Ela não está escondida debaixo de uma perspectiva secular das coisas. Ela não está limitada às circunstâncias da vida terrena. Ela não está limitada às circunstâncias que o olho enxerga, que a vida tem experiência. Ela está além do véu. Ela vai lá onde o nosso precursor, o Senhor Jesus Cristo, foi primeiro. Ela vai lá da onde ele foi e depois ele volta. No capítulo 20 de João, versículo 21 adiante, fala assim, aparece no meio dos seus discípulos e diz, paz seja convosco. A âncora firme da alma, aquela que ele volta, olha, o acordo de paz entre os homens e Deus foi assinado. Você pode agora viver com paz no coração, você pode agora ter consolação para a sua vida e para a sua família, porque eu voltei de lá de cima, e aquela guerra que havia entre Deus e os homens, ela foi resolvida. Agora a paz entre nós, a comunhão entre o céu e a terra, há uma porta aberta, e essa âncora da alma firme, segura,
ela garante que aquele pagamento, daquela garantia, daquele seguro foi feita. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já tentou, mas você está aqui de novo. Você já foi, mas você não consegue ir longe. Porque o Espírito de Deus te traz de volta. E não é o lugar físico, é a presença. Eu estou falando dessas 4 paredes aqui, onde a nossa igreja se congrega. Eu estou falando da presença, ela te chama de volta. Você fala assim, eu não vou ficar tão mais fanático assim com Deus, mas não tem jeito. Ela te chama de volta, você vai precisar acreditar de novo, porque Ele prometeu e Ele é fiel para prometer, e fiel são as suas palavras e as suas promessas. Então, Senhor, aqui eu faço um trono de louvores ao Senhor, e louvo o Teu nome, e te glorifico, porque apesar das circunstâncias, fiel a quem prometeu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Clarinha, me ajuda. Oh, aleluia. Hoje é uma noite de renovação da fé e da esperança. É uma renovação para te animar no Espírito de Deus. Eu não sou animador de auditório, nem preciso disso. Não é essa a minha chamada. Minha chamada é ministrar a palavra de Deus ao seu coração, para que amanhã, segunda-feira, você tome uma decisão que você precisa fazer. Eu sempre falo isso todo domingo, mas todo domingo, toda segunda-feira de manhã é dia de novas decisões. Isso é verdade ou não é? Toda segunda-feira de manhã é dia de começar de novo. E amanhã você precisa de começar de novo com uma nova âncora na sua alma. Você precisa de lembrar daquilo que Deus fez. O Salmo de número 89 é um dos salmos mais bonitos que fala a respeito de Davi. O salmista, provavelmente na época já de Asaf, naquela época de Ezequias, quando Senaqueribe tentou invadir a Jerusalém, ele escreve um salmo em memória de Davi. Lá por volta do versículo 30 ele começa a falar assim: mas se os seus filhos pecarem, se eles forem para longe de mim, eu não vou reter a minha vara deles, eu vou castigá-los. Mas eu não vou tirar minha mão por completo, porque eu fiz uma promessa: não mentirei a Davi. Para sempre o seu nome será testemunha para mim no céu, da minha promessa e daquilo que eu fiz. Eu não estou falando de eleição. Eu estou falando de um trato que Deus fez da parte dele, que da parte dele ele não quebra. Do lado dele ele não revoga. Sabe? Que às vezes tem pessoas que vão tão longe para revogar. Elas consideram aquilo que ela conheceu da parte de Deus que não serve mais. E o capítulo 6 de Hebreus trata disso. Que aqueles que experimentaram o dom de Deus e a vida vindoura e se desviaram dele, tratando aquilo como se não aconteceu nunca na sua vida. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. O capítulo 6 vai falar. Mas o mesmo capítulo 6 vai falar que, olha, você pode ir até para longe, mas Deus ainda não saiu do lugar dele, da promessa que ele fez. Ele ainda não revogou o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário para te abençoar e para te libertar e para te levantar e para mudar a sua vida. Ele não revogou. Ele não revogou. Quando chega um governo novo, você diz assim: agora vai. Agora sai o processo imigratório. Quando chega uma oportunidade nova financeira, você fala assim: agora vai. Agora eu tiro o pé da lama. Quando aparece um pregador novo, você fala assim: agora vai, agora vem uma palavra que me levanta. Mas todos os dias a palavra dele está lá. Todos os dias a presença dele está lá. Todos os dias o cuidado dele está lá. Todos os dias ele está lá guardando a sua vida durante todos os momentos mais difíceis que você já viveu. Era a mão dele te guardando e te cuidando, porque ele cumpriu a sua promessa. E a âncora firme da sua alma é a presença do nosso Deus na sua vida, para a glória do nome de Jesus.
Se essa é uma noite de você renovar a sua esperança, o juramento e na promessa, eu quero te convidar aqui à frente, que eu quero orar por você. Como um farol que brilha à noite. Como um farol que brilha à noite. Eu quero que você venha à frente, que eu quero orar por você e pela sua família em nome de Jesus. Renova-me, 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 Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Agora eu já preguei, eu vou desfrutar da presença de Deus aqui. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necessita mais de ti. Raul, vem fazer essa oração. Necessita mais de ti. Aleluia, Senhor. Há entre nós algum enfermo para nós orarmos por você? Se estiver enfermo, venha à frente, nós vamos orar para o Senhor curar. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, nosso Pai, Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor, e a tua presença nos basta, Senhor. Nosso coração arde, Senhor Deus, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, nessa hora, Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pela tua paciência, Senhor Deus, com as nossas vidas, ó Deus, porque quantas vezes andamos distantes de ti, Senhor Deus, e as tuas promessas continuam firmes em nossas vidas, Senhor. Porque tu deixastes o penhor, Senhor Deus, que é o teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha renovar, Senhor. Renova, Senhor Deus, a alegria da salvação em nossas vidas, na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, que se prostra diante da tua presença, Senhor Deus, que tu venhas, ó Deus, restaurar. Ah, Senhor, tu és aquele que sabe, ó Deus, o local das nossas quedas, ó Deus, das nossas falhas. Restaura, Senhor. Tu que já fizeste tudo, ó Deus, tu enviaste teu Filho Jesus, ó Deus, que não teve nenhum pecado, Senhor. Puro, Senhor Deus, sangue puro foi derramado, Senhor Deus, em favor para as nossas vidas, ó Deus. O sangue renovador, o sangue purificador. E a tua palavra diz que todo aquele que clamar será salvo. E nós clamamos, ó Deus, nós clamamos por esse sangue, ó Deus. Ah, Senhor, porque sabemos que tu estás operando salvação, tu estás operando renovo nessa hora, Senhor Deus, e restauração da esperança, Senhor Deus, das tuas promessas sobre as nossas vidas. Por isso opera, Senhor Deus, de uma maneira gloriosa, Senhor Deus. Nessa hora, ó Deus, se houver algum enfermo, Senhor Deus, toca no local da enfermidade, Senhor, que o meu irmão e minha irmã possam sentir o teu toque, Senhor. O toque restaurador, o toque, Senhor Deus, que só o Senhor pode dar. Nessa hora opera grandemente, Senhor Deus. Manifesta a tua glória, a tua graça, Senhor Deus, e resplandece a tua luz aqui no nosso meio. Nós somos gratos a ti, ó Deus, por essa operação maravilhosa, porque sabemos que teus anjos estão ministrando, Senhor Deus, em nossas mentes, retirando tristezas, mágoas, ó Deus, que insistem em residir em nossos corações. E nós sabemos nessa hora que tu estás tirando com a tua boa mão, Senhor.
Ah, Senhor Deus, Tu és todo poderoso e maravilhoso, Senhor Deus. E nós pedimos que Tu operes segundo a Tua boa promessa sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque tudo que